Eu te aconselho a não assistir esse vídeo se você não tiver preparação para ser confrontado em algumas das suas crenças. Não é gatilho, não é joguinho, é do fundo do meu coração, porque muitas pessoas, quando escutam a minha história, acabam confrontando muitas crenças pessoais, das quais talvez elas não quisessem ser confrontadas agora. Tem gente que leva pro lado pessoal, fica com raiva de mim, me bloqueia, mas, gente, não precisa disso. Acho que estamos em um universo muito grande e podemos respeitar os processos de todos. Mas se mesmo assim você decidir assistir esse vídeo até o final, meu conselho é que você começou, você termina, porque eu tenho certeza que ele pode mudar a sua vida inteira e sua percepção de mundo. Não tem uma pessoa que tenha de fato escutado a minha história com ouvidos abertos e que realmente não tenha mudado sua percepção de mundo. Não por mim, nada a ver, eu sou apenas o avatar mensageiro mesmo, mas porque é uma experiência profunda que mudou a minha vida e ainda bem eu tenho auxiliado muitas pessoas a também experienciar essa mudança de uma forma mais leve. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu não sou uma pessoa leviana, não sou uma pessoa irresponsável com as coisas que eu falo. Eu levo tudo isso daqui com muita e muita, muita seriedade. E todas as coisas que você vai ouvir, eu te contar aqui, se não foram objeto de visões espirituais, revelações, os downloads espirituais, foram objetos de estudo, pesquisa, dia e noite. Uma das coisas que eu mais amo fazer neste mundo, além de, enfim, tocar música eletrônica, dentre outras coisas, é estudar. Para mim não é uma obrigação, é um prazer. Então, todas as vezes que eu recebi uma informação, tive um download espiritual, algum acesso, eu pausei e estudei profundamente aquele tema. Mas vamos voltar lá para o começo. Não foi por acaso que eu abandonei 14 anos de profissão jurídica, uma profissão da qual eu nunca gostei, sempre me desgastou, sempre me sugou bastante e uma das melhores decisões da minha vida foi deixá-la de lado, porque era realmente para mim quase uma tortura psicológica. E tomar essa decisão depois de tanto tempo não foi fácil para mim, e também, claro, que no momento em que eu comecei a fazer essa transição toda, eu pensei nas questões sociais, mas hoje eu tenho clareza que foi a melhor decisão que eu já fiz em toda a minha vida. E aí eu quero te contar um pouquinho do começo da minha história. A primeira visão espiritual que eu me recordo de ter tido na minha vida, eu tinha 3 anos de idade. Qualquer pessoa que conviveu comigo sabe que eu sempre falei dessa história e eu lembro claramente. Eu tive uma visão onde uma nuvem falava, eu estava num palco com um microfone e quando eu falava, as pessoas começavam a ficar de joelhos e chorar. Mesmo sendo criança, na minha cabeça nossa, eu vou ser famosa. Passados alguns milésimos de segundos, eu também fiquei de joelhos e comecei a chorar. E aí eu olhava para cima e via que era a nuvem falando e aquela mensagem ia me transpassando e tocando aquelas outras pessoas. Na minha mente, como eu fui criada mais conectada com a Igreja Católica, eu pensei, ou eu vou virar a primeira mulher padre, ou eu vou fundar uma religião. E a minha vida inteira foi direcionada dentro do meu coração em busca de entender aquilo ali que para mim significava que era a minha missão de alma. No decorrer da minha vida, eu sempre fui chamada por todos de diferente, a começar pelo meu nome. Por diversos motivos,
que hoje eu consigo até entender, mas de fato eu não via o mundo como todo mundo vê. Isso me fez sofrer muito em muitas situações, muita sensibilidade, muita intuição, conseguir às vezes até saber o que o outro está pensando, a dificuldade de me adaptar a muitas coisas aqui nessa realidade, modos de ver o mundo. Às vezes eu tinha dificuldade de ver maldade nas coisas mesmo. Enfim, coisas que para todo mundo eram óbvias deste mundo aqui, para mim não eram óbvias. Ao mesmo tempo, coisas que para mim eram óbvias, fáceis, rápidas de aprender, para os outros não eram. Então, eu passei muito tempo da minha vida tentando me encaixar aqui e no modo de vida das pessoas. E isso, obviamente, me fez sofrer bastante. Eu não vou entrar em detalhes aqui da minha vida pessoal, porque o foco aqui é você entender como foi o meu processo de despertar e como foi o meu processo de transformação. Mas fui para a Igreja Católica, fiz a primeira comunhão aos 9 anos de idade, participei da missa de lava-pés. Eu gostava de ir, se possível, 3 vezes a missa ao dia. Até hoje eu sei decorada como que é uma missa. Eu gostava de ler a Bíblia, eu gostava de ir para a escola dominical, porque eu entendia que eu tinha um chamado espiritual. E, na minha mente, o meu maior sonho da vida inteira sempre foi ser igual a Jesus. Quando eu li que Jesus falou que aquele que cresce nele faria não só obras iguais, mas talvez maiores, eu fiquei maluca por aquilo e falei: não me importa o que eu tenha que fazer ou passar, eu vou chegar lá. E essa busca foi no decorrer de toda a minha vida. Obviamente, eu não falava isso para as pessoas, porque eu tinha a mínima noção que elas não iriam entender, né? Hoje eu tenho tranquilidade em falar porque, na verdade, pouco me importa o que ninguém acha de mim. Eu tenho muita clareza hoje de quem eu sou, o que eu estou fazendo, então se alguém achar engraçado ou achar qualquer coisa, é problema da pessoa. Mas esse era o meu sonho da vida. E as pessoas não entendiam. O mais engraçado é que eu sempre gostei de estudar diversos temas, diversas linhas de conhecimento, e as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse perdida. Em alguns aspectos, claro que eu estava, porque eu ainda estava muito conectada ao ego de terceira dimensão. E é normal você se encontrar, eu tinha minhas dúvidas, minhas dores, todas as questões ali, obviamente. Mas no fundo, toda essa minha busca era para achar este caminho, que é o que eu encontrei agora. Então, ao mesmo tempo eu estudava várias matérias, vários conteúdos, e a pessoa não sabe o que ela quer, mas eu sempre soube o que eu quis, sempre. E hoje eu tenho clareza que a minha vida inteira, ainda que inconscientemente, eu estava vivendo um processo de despertar. Eu estava sendo preparada para o que ia acontecer na minha vida aos 33 anos. E aí, nessa busca, enfim, incessante, minha vida espiritual sempre foi muito agitada, sempre aconteceram muitas coisas. Morei um período com os meus avós, que foram um dos fundadores do centro espírita aqui na minha cidade, e tive vários aprendizados, várias vivências. Depois fui para nenhuma religião, depois fui para na igreja evangélica, fui para lá porque eu escutei claramente uma voz dizendo para mim que era para eu ir para lá, aos 16 anos. Quando, nessa época, e aí em um outro momento, em um outro vídeo, eu conto mais isso para vocês da parte mais pessoal, mas aos 16 anos eu já tinha tido mais de 11 tentativas de suicídio, porque para mim esse mundo aqui nunca fez muito sentido. E naquele momento eu entendo que era o que eu precisava e eu sou extremamente grata a tudo e a todos que eu vivi ali. Apesar de eu ter hoje uma visão do que significa todas as religiões, que eu vou, se você pode assistir aqui no canal que tem conteúdo, mas ali era o que eu precisava naquele momento. Então,
eu segui aquela voz e lá fiquei. Eu lembro como se fosse hoje que no dia que eu cheguei lá tinha uma mulher com um microfone, uma pessoa muito querida para mim. Temos hoje linhas de crenças e de visões de vidas completamente diferentes, mas meu carinho e meu amor com certeza são para sempre. E aí quando eu cheguei lá, eu olhei a mulher com o microfone e falei: "Caracas, vai ser aqui". É aqui porque eu tinha aquela visão. Gente, aquela visão da minha vida era o que me direcionava para tudo. Então, eu achei que fosse ali. E lá eu fiquei até os meus 21 anos. Aos 21 anos, eu escutei novamente, depois de várias situações que aconteceram, aquela voz dizendo: "Acabou o seu tempo. Aí, você não vai mais". Aí eu: "Mas como assim?". Aí, óbvio, eu já estava há 6 anos ali na igreja, tinha sido separada para a diaconisa, tinha, célula de jovens, enfim, eu vivi intensamente. Ainda bem que eu vivi mesmo, sempre vivi com muita verdade tudo que eu me propunha a fazer. Mas eu simplesmente não conseguia ir mais depois desse dia. E eu falei: "Caracas, e agora?". E aí na minha mente eu pensei: "Cara, é o demônio, né, vamos exorcizar para ver se ela passa". Não teve jeito. Fora da igreja eu comecei a pensar: "E agora? Eu não tenho estômago e não tenho crença", porque toda a crença, religiosa, evangélica e católica estava impregnada completamente em mim, então eu não tinha condições de ir para outra religião. E era para ser assim, era para ser exatamente assim. E aí eu não quis conhecer outras religiões, tinha meu coração fechado para todas as outras, eu era bem daquele meio evangélico que achava que todas as outras coisas eram do demônio. Então eu me fechei bastante para outras religiões, eu não tinha preconceito com as pessoas, tá, isso não, isso para mim sempre foi uma coisa ridícula, mas com a religião em si eu não estava aberta nem a ler a respeito. E aí, ao invés de ir por este caminho religioso, e hoje eu sei o porquê que aquela resistência contra as religiões foi colocada, porque eu precisava seguir esse caminho aqui. Porque senão quando eu chegasse ali nos meus 33 anos, eu não ia suportar o que eu ia viver. Eu não ia ter condições, mentais e emocionais enfim. E aí, eu comecei a estudar a mente. Naquela época, em 2012, 2013, o coaching não era tão popularizado e não era motivo de deboche. Aliás, se você não conhece o coaching de verdade, eu te aconselho a conhecer realmente, porque é uma ferramenta fantástica, incrível, e só fala mal quem conhece de fofoca ou conhece profissionais muito ruins, porque realmente foram ferramentas que mudaram a minha vida. E foi quando eu conheci essa instituição, que eu não vou ficar fazendo propaganda aqui no YouTube, mas estudei com Paulo Vieira, maravilhoso, incrível. Logo lá no comecinho ali, acho que tinham 300, 400 pessoas na sala. E aí, enfim, fiz todos os cursos dele, ele não era famoso, fui para os Estados Unidos. Depois disso, todo tipo de imersão e autoconhecimento que você puder imaginar, eu estava lá, investindo todos os meus centavinhos em treinamento mental, emocional, cura emocional, cura mental. Até porque eu tinha passado por muitos traumas a essa altura. Abusos psicológicos, físicos, enfim, de várias formas. E aí eu falei: a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida é investir em mim. Eu seguia muitos empreendedores de sucesso e eles sempre falavam: se você tiver dinheiro e você não souber como multiplicar o seu patrimônio, é porque você precisa investir mais em você. Porque a partir do momento em que você se entendeu, você entende seu propósito de vida. E aí eu investia nas curas emocionais deste avatar aqui, Ariadne, que é quem eu estou agora. E passei a minha vida inteira estudando mente, blá, blá, blá. Até que chegou um momento. Hoje isso já está mais comum, já está mais acessível, né? Já são o quê? 14 anos, 15 anos atrás.
E hoje as pessoas já é mais normal você ver uma pessoa lendo um livro de autoconhecimento, autoajuda e tal. Naquela época era motivo de deboche, a galera, enfim. E esse investimento todo, né, como eu te disse, me preparou para o que viria. Chegou uma hora que eu já estava saturada, não aguentava mais ver esse tipo de conteúdo. E aí eu tinha na minha mente, assim, sempre a seguinte crença: eu estou sendo treinada e preparada para algo. E eu não entendia muito bem do que se tratava, mas eu sempre escutava aquela voz me induzindo em cada rota. E aí eu estudei, muita coisa. Pratico biohacking desde os meus 21 anos, jejum intermitente, sempre gostei de foco, disciplina, alta performance. Um dia desse uma pessoa falou, você é cheia de manias. Eu falei, não, eu sou extremamente disciplinada, tenho amor próprio, autorregulada e aprendi a cuidar da minha vida em todos os aspectos. Eu não gosto de viver minha vida de qualquer jeito. Eu gosto de realmente tratar corpo, mente e espírito, levo isso como estilo de vida. Para mim não existe vida espiritual, vida material. Para mim é tudo vida, é tudo a mesma coisa. E eu conduzo a minha vida inteira como uma cerimônia. Não existe o lugar que eu tô manifestando a minha espiritualidade. Não, é aqui, é lá, é no bar, qualquer coisa que eu esteja fazendo é espiritual. Essa é a minha crença. Minha crença não, isso é o que eu tenho muita clareza hoje na minha vida. Mas enfim, dita toda essa jornada, chegou um momento na minha vida que eu parei, olhei e falei, eu não sei mais o que estudar. Não estou dizendo que eu sabia tudo sobre tudo, não, tá? Eu estou dizendo sobre esses temas, corpo, mente, espírito, fisiologia, tarará, no sentido assim, não é que se você me der uma prova e você me perguntar detalhes sobre algo para fazer uma cirurgia corporal, eu vou lá acertar. Não é isso. É o conceito da coisa. Olha, como funciona o corpo, como funciona o espírito, como funciona, entendeu? O conceito geral já estava muito impregnado ali. E aí, eu comecei a entrar em crise, porque eu falei, cara, tô achando que eu viajei. Aquela minha visão dos 3 anos de idade foi uma lombra, porque nada tá acontecendo e eu já busquei, eu não sei mais onde buscar respostas. O que que eu faço? Na minha mente, como eu ainda estava com todas as crenças evangélicas ali dentro de mim, de alguma forma, sei lá, eu fundaria uma igreja evangélica nova, não sei. E aí começou a ter o boom, essa época do Pablo. E eu fiz os cursos dele, assisti, só que eu comecei a olhar os conteúdos dele e falei, caraca, eu já sei isso aí há uns 10 anos ou mais. O que tá acontecendo? E aí eu comecei a ter esse sentimento de frustração. Todos aí os famosos que vocês imaginarem. E aí eu entrei em crise. Falei, bom, acho que eu vou esquecer essa história de espiritual. E vou focar em ganhar dinheiro e, sei lá, comprar um carro e curtir essa vida aqui, porque eu acho que foi a maior viagem da minha vida, foi acreditar naquela visão e perseguir. Pois bem, lá fui eu. Na minha mente, a última vozinha tinha me dado dois direcionamentos. Eu lembro que era o perdão, a força do perdão, era uma chave muito importante. 2, a repetição, e aí nessa época eu não tinha pesquisado ainda sobre algumas coisas, e aí eu lembro que quando eu pesquisei perdão e repetição, aí me apareceu Loise Hay, aí eu, obrigada, um tema novo. E aí era exatamente como eu tinha feito o download, ela já tinha contado, né, já tinha realizado lá a história dela. E depois, aí me veio, você precisa estudar física quântica. Aí eu lembro que eu comprei o livro, Jesus Quântico, eu sempre fui fanzona de Jesus. Gente boa, brotherzaço e, assim, independente de eu ter deixado de acreditar da maneira que eu acreditava, pra mim, enfim, sem palavras. Pois bem, aí, avançando, não via nada acontecendo e começou a vir todo esse sentimento de frustração. Estava com 32 anos, fiz aniversário de 33 e 4 dias depois começou.
toda. Eu ia falar loucura, mas é porque pra mim hoje não é mais loucura. Toda coisa do meu despertar real e intenso. Ativou através de um relacionamento, que à época eu acreditava ser, o que eu falo aqui no canal, a minha chama gêmea, o complemento divino, e não era essa pessoa. E a jornada foi exatamente do jeito que deveria ser. Mas foi uma pessoa extremamente importante e hoje eu, assim, aos olhos humanos, não tem nada de bom para poder observar do que aconteceu. Mas aos olhos espirituais foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque me causou a maior dor que eu já senti, mas também me causou a maior transformação. E eu sou muito, 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 muito grata por isso. Porque depois que eu entendi onde a gente está, o que é esse planeta e o que a gente está fazendo aqui, não tem nada que eu quisesse mais, com toda certeza, que era viver esse meu despertar. Mas eu comecei a entrar em um processo que é o que hoje a gente conhece como noite escura da alma. Era muita dor. Mas a minha, acho que era uma noite tenebrosa da alma. Noite pavorosa. Eu não consigo achar palavra que consiga traduzir e decifrar o nível de dor que eu sentia. Eu não sei mensurar. E eu passei por uma depressão na adolescência, como eu te contei, e não se compara. Não chega nem perto. Era uma dor na alma, era uma dor. Eu tenho certeza que ali era o que o pessoal achava que era o inferno. Era como se eu tivesse 24 horas com um pedaço de uma espada atravessada no meu peito, na minha garganta, e aí eu sentia dor física, eu sentia tremedeira, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu morava só, eu não conseguia mais ficar só, porque eu falava, o que está acontecendo comigo? E aí eu usava toda aquela minha caixinha de ferramenta espiritual e emocional, e nada funcionava, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu falei, agora ferrou. Fui diminuindo meu peso, em 15 dias eu perdi, acho que quase 1 quilo por dia. Eu fui para 49 quilos. Porque eu não conseguia comer, eu não conseguia vestir uma roupa, eu tinha nojo da minha roupa, eu não tinha força. Às vezes eu levantava e ficava debaixo do chuveiro, só deixando a água correr, me lavando e gritando e chorando e implorando para tentar entender o que é que estava acontecendo comigo. Tem uma cena, eu vou dar uma pausa aqui, que se eu achar essa cena eu vou colocar o vídeo aqui para você conseguir entender o que é mais ou menos que eu estava passando, para você entender as coisas que vão acontecer daqui para frente e você entender de forma lógica como essas informações aqui podem mudar muita coisa na tua vida. Se eu achar, eu vou colocar. Se eu não achar, aí eu volto o vídeo desse ponto que eu parei, tá bom? E aí, aquele nível de dor, aquele nível de desespero, na hora me fez sentir. Isso tudo é espiritual. Mas óbvio, eu nunca fui negligente com a minha saúde. Como eu te disse, eu sou praticante de biohacking há 15 anos. 15 anos, eu tinha falado 14, mas são 15 anos. Então nunca fui displicente. Sempre fiz exames, sempre fui atenta a todos os meus diagnósticos. Para mim, por exemplo, alimentação não é fonte de prazer. Eu costumo dizer que eu não vou comer coisas gostosas, eu gosto de comer coisas que me façam ficar gostosa. Para mim, alimentação é nutrição, é funcional. De vez em quando, óbvio, eu vou lá e como uma coisa porque eu gosto, porque eu tô afim, mas isso tem que ser a exceção e não o meu padrão. A minha rotina é alimentos que vão me fazer atuar em alta performance mental, cerebral, ou desculpa, mental, espiritual e física. Sempre fui assim. Jejum, eu sempre quis, realmente fui obcecada, maluca por transcender isso daqui. E eu queria achar de todas as formas, em todos os aspectos, como que poderia fazer. Eu era tão maluca com isso que eu assisti X-Men e falava, se um dia tiver um experimento científico para poder ativar os superpoderes, eu vou me voluntariar. E, enfim, então
Eu fiz exames, eu fui atrás de médicos, eh, vocês já sabem qual é a minha visão, né, sobre a medicina atual, porque ela faz parte ainda do sistema de terceira dimensão, não é culpa de ninguém, mas assim, fui a 2 que olharam e falaram: "Não, toma um remédio aqui, tarja preta, nã-nã-nã", eu até guardei o exame, tá em algum lugar. Eu olhei e falei: "Não vou tomar isso aqui, não tem o menor sentido eu tomar", e não tô dizendo que você não deva tomar remédio, tá? Aqui não tem nada a ver com isso. Era o meu caso, o meu contexto, a minha história e a maneira que eu intuí que eu deveria fazer. Eu olhei e falei: "Se eu tô passando por isso, é porque eu preciso, e eu vou ter algo a aprender com isso. Faz parte do meu processo. E se for preciso passar por isso aqui, eu vou dar um jeito". E eu que já tinha tantas vezes caído e levantado, tanto que eu tenho a minha música que se chama Caí e Levantei, que é uma história pessoal, o que seria mais essa vez? Só que essa vez eu sabia que era completamente diferente, porque era muita dor, era muita dor. Enfim, às vezes eu tinha dificuldade até de respirar, de viver. Eu eu lembro também que teve um dia que eu fiquei 48 horas deitada, sem conseguir dormir, sem conseguir fazer nada. Outra vez eu fiquei chorando, outra vez eu fiquei, enfim, foram dias pavorosos. E, gente, nessas horas, as pessoas não entendem. Elas não entendem. Pessoas que eu achava que iriam estar ao meu lado sumiram. Parente, ninguém veio visitar nada. Tinha dia que eu não tinha força para levantar para comer. Dinheiro, como eu era autônoma, acabou. Não tinha. Às vezes eu queria ir para algum lugar e eu falava: "Putz, não tenho dinheiro nem para pagar o Uber". E eu vivia bem, meu financeiro era razoável. E aí despencou por causa da questão autônoma, mas de vez em quando eu recebia um pouquinho de dinheiro e todo centavo que eu recebia, ou eu comprava um livro, ou eu investia mais ainda no meu desenvolvimento para eu melhorar, porque eu não conseguia aceitar que eu iria viver naquela situação. E se você está passando pelo seu processo de despertar, eu vou te dizer, esquece. As pessoas não vão entender. Elas não vão, você vai estar estranho, as pessoas só têm esse mundo, na verdade, que é por isso que a gente tem que estar nele sem querer pertencer a ele, a gente só tem que estar aqui dentro desse corpo, dessas vestes carnais, passeando e emanando o mesmo amor. Porque as pessoas, elas só têm língua, boca para falar e olhos para julgar. E elas vão te medir pelas réguas delas, que não tem nada a ver com quem você é. Eu lembro que pessoas que falavam que me amavam loucamente, nossa, nunca ligaram para perguntar se eu queria uma carona para algum lugar, para poder fazer nada. Agora, para falar, para atacar, tem um monte. E sabe o que você tem que fazer se você está vivendo esse processo de despertar? Com todo respeito, tacar o foda-se. Só isso que você precisa fazer. Deixa falar. Se a pessoa, é o que eu falo lá no meu Instagram, se a pessoa não tem amor divino sobre todas as coisas, e amor divino não tem nada a ver com ficar dizendo que ama a Deus ou rezando para ninguém. Amor divino sobre todas as coisas é postura, mudança interna, mudança de padrões, mudança, enfrentar as tuas sombras, não é ficar sendo bonzinho também não. É entender, é autoconhecimento, é ter coragem de olhar e falar assim: isso aqui fui eu preciso tomar vergonha. Entender a roda de Sansara, por que determinadas situações estão acontecendo na minha vida. Entender a autorresponsabilidade. Porque tem gente que, por exemplo, tem um parente que é problemático e fica com raiva porque tem um parente problemático, quando na verdade você está ali cumprindo tua missão dentro de Sansara. Mas enfim, a aula aqui é só um depoimento, né? Uma explicação sobre Sansara. Aqui no canal tem algumas explicações sobre o mundo que estamos. Mas essa é a dica, só um parêntese. Esquece e cuida da sua vida. Quem tiver que permanecer na sua vida vai permanecer e quem não tiver, tchau. Não fique apegado a pessoas que não estão nem aí para você. E aí, voltando. Quando eu
passei por todo esse processo, eu resolvi. Falei: "Agora eu vou estudar todas as religiões que tiverem, todas, tudo que tiver, tudo. Eu vou achar o que está acontecendo comigo". E aí eu naveguei, pesquisei, estudei mesmo, horas e horas e horas, visitei diversos templos, centros, pesquisei, conversei com mestres, guias espirituais, cada um tinha a sua solução, obviamente. Fui fazer a sessão de descarrego, fui quebrar o trabalho, fiz tudo, 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 tudo. Conversei com todo mundo até que uma hora eu falei: "Cara, mas ninguém tá conseguindo explicar o que tá acontecendo comigo". Aí eu parei e pensei: a minha missão, aquela mensagem, talvez agora seja a hora de eu buscar respostas. E talvez o que eu estou passando vai me levar ao que eu sempre busquei. E talvez não seja para eu aprender com todas essas pessoas que eu fui desesperadamente, não foi só humildemente não, mas foi desesperadamente pedir ajuda. Todas me ajudaram com muito amor e eu sou grata a todas. Agora talvez seja a hora de eu encontrar o que eu sempre busquei. E aí eu fui para um retiro de física quântica perto da minha cidade e comecei a treinar meditação com respiração. E aí aquelas visões que eu já vinha tendo começaram a ficar multiplicadas, clarificadas. Então eu sempre tive uma sensibilidade auditiva gigantesca e olfativa. Eu sou míope, mas eu realmente escuto sons muito baixinhos e quanto mais eu meditava, parecia que mais aquilo ia se ativando e eu fechava o olho e eu começava a ter visão de coisas espirituais, visões de seres com outros formatos, visões de onde a gente estava, visões de símbolo do Egito e eu falava: "Caraca, mano". Aí eu fui numa outra médica e falei assim: "Qual que é o limite para dizer que a gente tá doido ou que a gente tá vivendo uma parada espiritual?" E ela: "Bom, se você conseguir ordenar as suas ideias, você não estiver saindo gritando na rua, não estiver desesperada, ninguém vai dizer que você tá louca. Você pode acreditar no que você quiser, teu direito de liberdade de expressão religiosa. Você não pode colocar a sua vida em risco, a sua sanidade e a vida dos outros também". Eu pensei: "Poxa, então tá, talvez eu seja uma doida controlada". Porque eu sempre fui muito cética, né, com muitas coisas, então pra mim aquilo tudo era muita maluquice. E pior ainda, né, você achar muita maluquice e não ter ninguém para te ajudar. Enfim, eu comecei a treinar meditação, eu sentia uma dor nesse ombro aqui horrível, horrível. Fui para o médico, fiz exame e ele falou que é porque eu era contorcionista. E eu falei: "Mas que caceta de contorcionista é essa que dói meu ombro?". Aí um dia eu estava dormindo e tive uma visão que eu estava num centro, um lugar, espírita, enfim, e tinha lá um mestre me exorcizando uns demônios que tinham aqui. Hoje eu não acredito em demônio, tá, gente? Só tô usando a expressão pra você entender. E aí eu estava toda torta nesse sonho e ele começou a arrancar esses bichos daqui do meu ombro. Eu acordei aqui, na mesma posição que estava no sonho, e eu abri os olhos e vi saindo. Aí, depois daquilo, nunca mais meu ombro doeu. Aliás, agora que eu falei, deu até uma cutucadinha. Mas nunca mais doeu, eu não conseguia mexê-lo, gente. E aí, dito isso, eu olhei e falei: realmente tem alguma coisa acontecendo comigo". Aí fui pesquisar: "Será que eu tô esquizofrênica? Será que eu tô enlouquecendo, né?". Até que chegou uma hora que eu falei: "Bom, eu preciso me render a esse processo e bora ver no que vai dar". Se alguém falar assim: "Vai tomar banho de bosta", eu falo: "Vou tomar banho de bosta". Tudo que você pensar, eu já estava não tinha mais solução mesmo, eu não queria morrer, era muito diferente daquela depressão que eu tive na adolescência, então nem cogitei, enfim, possibilidade de tirar minha vida, eu só estava assim: "Mas isso é muita loucura". E aí eu falei: "Bom, já que eu fui para todas as coisas óbvias, agora eu vou para todas as coisas não óbvias".
encontrei algumas pessoas pelo caminho, e muitas de vocês aqui também, que estão me seguindo no canal, maravilhosas, deusas e deuses que passaram por processos parecidos. Eu vi as histórias, falei, opa, calma aí, olha só. Gente contando que tá lembrando dela em outra vida. Gente que tá vendo ela em outros formatos, como felinos, avians. Falei, calma, uma luz no fim do túnel. Mas ainda assim, a minha dor não passava. Aí eu falei, agora nós vamos ter que dar um jeito. E não era do ombro, mas não, era aquela dor no peito, no pescoço. E aí eu falei, eu preciso acelerar isso daqui, porque eu não tenho tempo para ficar nesse negócio aqui, né? Já que eu já tinha experimentado terapias, as religiões não estavam resolvendo. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? E aí eu lembro que uma moça falou para mim de ayahuasca e eu fiz uma seguinte oração, meditação. Se for para eu tomar esse negócio, que eu chamava desse negócio, que apareça alguém que já tenha ido e que no dia que me convidou, essa pessoa vá. Eu nunca tinha usado absolutamente nenhum tipo de droga, senão o álcool, que é extremamente pior do que qualquer outra coisa, né? E nem colocar a boca maconha, nada. Então imagina a minha mente, lá que eu já vou tomar ayahuasca. Eu falei, caraca, será? Eu falei, bom, não tenho nada a perder mais, eu já não tem nada que faça me mover direito. Vamos lá. Lá fui eu para minha primeira cerimônia. Aí quando eu tomei a minha primeira dose, eu olhei e falei, uai, gente, é por isso que o povo usa droga, é muito legal esse aqui. E vendo tudo neon, que negócio bonito. Aí eu olhava para as árvores, achava a coisa mais linda do planeta. Aí eu escutei a voz de Pachamama falando assim, isso aqui não é droga não. Eu falei, que é isso? Tem uma voz falando comigo? Aí eu fiquei calada. Eu falei assim, isso aqui é uma ferramenta de transformação de vida. Aí eu falei, uai. Aí comecei a entrar na força. Comecei, aí fui passando por um processo. Todas aquelas visões que eu estava tendo, elas ficaram agora mais ordenadas. Não mudou muita coisa, só que agora eu estava tendo clareza, que a diferença é a potencialização. Depois um dia eu faço aqui um vídeo só explicando para vocês cientificamente o que é ayahuasca, que nada tem a ver com o que o povo espalhou pelas mídias aí. E aí fui embora e pensei, nunca mais eu vou voltar naquele lugar. Quem nunca consagrou e fez isso, né? Falei, eu vou voltar isso não. Eu, hein? Mas aí aquela minha dor no peito foi diminuindo. Aí eu, falei, bom, acho que eu posso voltar só mais uma vez. Aí no mês seguinte fui lá. Saí e falei, essa foi a última vez. E aí fui a terceira. Aí na terceira, fui de novo falando que seria a última vez, mas na terceira foi uma chuva de downloads. Aí eu saí de lá e falei, é aqui que eu vou achar o que eu tô procurando. E aí, gente, eu consagrava em intervalos de um mês, mas eu quero deixar bem claro que tudo que eu estava vendo lá na ayahuasca, eu já via aqui fora. Lá, a diferença era que me ajudava a ver de forma organizada e mais clara. Mas eu já estava passando por aquilo. Então, nos intervalos entre um mês e uma consagração e outra, eu tinha muitos downloads, informações. De um dia que eu ficava, caracas, vou deitar aqui, né? Quem nunca viveu esse processo de catarse? Imagina, uma né, catarse atrás da outra, e download espiritual, e informação, e atualização, e não sei o que, o DNA, tudo isso aqui que a gente já discutiu no canal. Aí eu olhei e falei pro menino onde eu consagrava lá. Aí eu falei, olha, fiz as contas aqui, meu filho, o nível de dor que eu tô aqui,
acho que se eu ficar consagrando uma vez ao mês, acho que vai uns 20 anos ou mais para eu conseguir começar a melhorar. Começar. Aí ele tentou me ajudar a achar um lugar para eu consagrar mais vezes e não conseguiu. Aí eu falei, não é possível, não é possível. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Aí eu peguei e fiz de novo a bendita da oração. Olha, se for para eu consagrar mais vezes, me manda um lugar que eu possa ir e tal. E aí, no dia seguinte, a minha prima, que eu sei que um dia você vai assistir esse vídeo aqui, te amo, me mandou uma mensagem, fazia um ano que não falava comigo. Acho que essa época a gente nem se falava, enfim, coisas familiares aí. Aí ela mandou mensagem contando um monte de coisa. Eu falei, velho, o que ela tá mandando mensagem? E eu tava escutando, vou confessar, eu tava escutando mais por educação, porque eu detestava conflito, eu sempre detestei conflito. E eu falei, cara, tá, vou responder, vou dar atenção. Eu falei, ai meu Deus, confusão, confusão, confusão. Aí quando ela falou assim, ayahuasca, aí eu, oi? Aí ela, porque eu vou pra um retiro de ayahuasca. Aí eu olhei e falei, Aí eu, pergunta se eu posso ir. Ela, não pode ir, porque é feitio. Feitio é quando a gente vai aprender a cozinhar ayahuasca, vai aprender a fazer a medicina. E é só pra membro e tal. Eu falei, não, mas pergunta, porque se for pra eu ir, eu vou, entendeu? Vai dar certo. Aí ela, o mestre liberou. Aí eu falei, pois eu vou. Aí eu fui na quinta para voltar domingo. E era consagrando ayahuasca 4 vezes ao dia, durante 4 dias, e tome, e cozinha, e vai, e eu sabia dos meus limites. Eu não tô dizendo para você fazer isso, não recomendo, não faça. Aliás, a maioria das pessoas não vai ter nem coragem. Mas eu sabia que eu aguentava, e não só sabia que eu aguentava, eu sabia que eu precisava. E para você entender o tamanho que era meu desespero, eu fui. Hoje eu olho e falo, como é que eu fiz aquilo? Como pode? O mestre da casa, um dia eu sentei lá, ele olhou e falou assim, minha filha, eu acho que não era você, não. Eu olhava pra você e falava, não tem condição, nunca vi isso na minha vida, porque não era só 4 vezes ao dia, era 4 vezes ao dia gigantescas, doses heróicas mesmo, que ele mesmo nunca viu aquilo. E aí eu fiz vários, né, dessas imersões, enfim. Em 1 ano e 7 meses, resumindo a história, eu tinha consagrado mais de 100 vezes. E nesses intervalos eu fazia simultaneamente mesa radiônica, apometria, constelação familiar. Não, apometria foi depois. Enfim, liberação de karma, tudo ao mesmo tempo, e medita, e respira, e anda na rua, e sem tomar nada, eu recebendo informação sobre como funciona o tempo, como funciona a Terra, de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que são as religiões. Aí às vezes vinha, vai ler tal livro, enfim, e eu ia lendo, vinha a informação para mim espiritualmente, e aí eu falava, cara, nunca ouvi falar disso na minha vida. Aí eu pesquisava no Google, achava um livro, começava a ler o livro, e a informação era igualzinha ao que eu tinha recebido. Uma vez eu estava no aeroporto e vi vários símbolos egípcios atravessando meu braço, e aí foi quando virou e falou assim, um anjo aprisionou as pessoas na terra e se auto-intitulou Deus. Aí eu falei, ai, que saco, eu tô pirando mesmo. E aí falou assim, isso que vocês acreditam não é Deus. Aí eu, você acha, Ariadne, deixa na minha mente, eu estava querendo só olhar perfume no aeroporto. Você acha, Ariadne, que Deus, uma divindade, vai dizer que ou você fica debaixo das asas dele, que é o teu abrigo, ou você vai para o inferno? Isso não tem nada a ver. Aí eu falei, eu não acho nada, eu não quero achar nada, eu só quero sossego, me deixa em paz. E aí fiquei curtindo minha viagem lá em São Paulo. Quando eu voltei, eu pesquisei no Google, vai. Ah tá, antes disso, quando eu entrei no avião, liguei a tela. E a primeira cena, eu lembro até hoje, era assim. Há milhares de anos atrás, um anjo se auto-intitulou Deus e aprisionou as pessoas na Terra. E eu dei um pulo e falei, eu tô no filme! E nisso tudo, eu respirando, tentando manter a minha sanidade, sem poder contar para muitas pessoas. Foi aqui no canal que eu contei muitas das coisas que eu fui descobrindo e aprendendo e recebendo download em tempo real. Por isso que hoje alguns vídeos eu tô refazendo,
porque tá tudo mais reorganizado. E aí, quando eu voltei, eu coloquei no Google, anjo que auto-se-intitulou Deus. Aí veio, Tábuas Sumérias, história. Aí eu falei, não é possível, cara. Aí eu pensei, eu acho que é possível. E aí foi quando, logo em seguida, eu me matriculei na faculdade de teologia, que eu falei, eu vou estudar agora, porque eu já tinha lido a Bíblia mais de 4 vezes, mas com a perspectiva religiosa. Ali eu tinha decidido agora que eu iria estudar tecnicamente. Hoje, né, tô no último semestre, vou colar grau ali, porque eu falei, eu não quero ninguém me enchendo o saco dizendo que eu não sei das coisas, porque tá faltando um diploma de alguma coisa, algum certificado. Se for para tirar 70 certificados, eu vou tirar só para poder ninguém falar que eu não sou especialista na área, porque eu sou uma grande pesquisadora, profundamente mesmo, pesquisadora da consciência, mas essa terra aqui, ela dá mais credibilidade para crachás, né? Então, se for para tirar 70, eu vou tirar. Mas eu tenho muita clareza do que eu estou te dizendo aqui. E aí ali mergulhei, fui estudar sobre a história da humanidade, de onde veio, e tudo se encaixava com as coisas que eu estava vendo, e eu falei, ai, e agora? Falei, eu não vou falar essas coisas no canal, eu vou desativar o canal. Aí eu não conseguia dormir enquanto eu não passava para vocês as mensagens. Falei, tá bom, vou gravar o canal, vou gravar. Aí, obviamente, algumas pessoas pararam de seguir, me chamar de herege, demônio, enfim, satanás, né? Esse tanto de coisa. Outras falaram, caracas, isso tudo faz sentido. E ainda bem, né, que eu fiz, porque vários de vocês me contam que encontraram esse canal e que foi um refúgio, que não estavam conseguindo entender o que vocês estavam vivendo. Mas vocês conseguem entender agora por que eu vivia todo aquele processo, que ao invés de eu sair de uma religião e ir para outra, para outra, para outra, como a maioria faz, eu fui logo para a ciência, curas emocionais e tal? Aquilo tudo me preparou para ter um pouco de resistência para a situação que eu estava passando. Porque se eu não tivesse todo esse preparo ali, eu talvez tivesse entrado em parafuso, talvez tivesse achado que estava louca. Igual eu atendo muita gente diariamente me contando que só acha que tá doida e que ou foi internado ou quis morrer e não conseguiu lidar com todo aquele processo de despertar. E aí foi um preparo da minha vida para isso. Seja com relação ao que eu estudava, com relação ao que eu acreditava, com relação à família que eu nasci, que eu sou extremamente grata por tudo. Pode não ser a família perfeita, mas foi exatamente do jeito que deveria ser, que me preparou para eu ter consciência e preparação e constância e maturidade para lidar com o que estava acontecendo comigo, porque ninguém podia me ajudar. E eu não julgo porque realmente não foi uma coisa que, né, enfim, acho que não tinha quem pudesse. E aí foi quando eu comecei a falar aqui no canal sobre esses temas e comecei a contar isso, é isso, é isso, é isso, e quanto mais pessoas iam vindo, mais eu falava, cara, eu acho que é isso aqui que eu tenho que fazer. Auxiliar algumas pessoas a viverem também o seu despertar, porque muita gente deve só achar que tá pirando. E aí, avançando, hoje tem lá no meu 3D, 5D a travessia exatamente tudo sobre como funciona esse sistema detalhado, sistema de feedback, o que que é isso, a superaprendizagem quântica, o que que significa cada religião, nos mínimos e mínimos e mínimos detalhes. Tem lá. Depois desse momento aí, eu comecei, né, quando eu gravei os vídeos e tive todos os downloads, eu comecei a dar uma pesquisada, estudada nos grandes filósofos, e percebi que todos eles estavam ensinando a mesma coisa, que era isso de como você transcender o ego, que transcender o ego aqui, na verdade, é o você deixar a matrix de terceira dimensão. Muitas vezes alguns estavam falando mais para questões emocionais e não para você realmente transcender e chegar ao estado de iluminação, mas estavam te direcionando para a mesma situação. Em resumo, basicamente todas as religiões estão falando isso. Mas eu vivi este processo na pele, sem entender bulhufas, fui fazendo downloads para depois, no final, eu ir estudar e entender que tinha um povo que explicava, mas não era tão assim, porque tinha alguns detalhes que eu precisava acessar
E se eu tivesse estudado eles antes, talvez eu não fosse acreditar, eu ia achar que eu estava sendo influenciada por essa galera no meu subconsciente. Então, conteúdos que eu nunca tive contato. Igual diversos conhecimentos que hoje, eu, por exemplo, eu nunca li todos os apócrifos. Eu li 2, e os 2, quando eu li, eu tinha tido acesso sobre eles, só fui ler porque eu digitei pesquisando onde que tem falando essa parada. Então, eu fui fazendo downloads ali das informações e aí foi quando eu entendi, pronto, agora eu preciso assumir esse papel, que não me faz melhor ou pior do que ninguém, mas é o meu papel dentro dessa estrutura, que é compartilhar conhecimento sobre onde estamos para facilitar a vida das pessoas. Um dos papéis. E aí foi quando eu abracei e comecei a vir falar com vocês. E aí eu não consegui entender por que muita gente canalizava alienígena e não sei o quê, e todo esse papo esotérico que eu via na internet, e eu tentava ser igual e eu falava, nossa, nada a ver. Eu nunca fui de muita visão, e não sei, visão que eu digo assim, visão de canalização, desculpa. Eu sempre fui eu tô vendo, e é isso. Pronto. E aí eu também fui entendendo o porquê. Não tente ficar sendo igual a ninguém. Ninguém. Zero. Não queira ser igual nem a Jesus. Ele é uma inspiração. E o que ele quer é que você se inspire e depois você siga o seu caminho. E você seja você. Assim é com todos os mestres, guias, todos eles, deuses, santos, religiões, eles precisam te guiar até certo ponto e depois eles precisam se dissolver. Até que você entenda que você é o eu sou. Você é um fragmento divino. E enquanto você tiver uma divindade externa que você preste adoração ou que você acha que é superior a você, você ainda está distante da tua ativação, o que chamam aí de consciência crística, que nada tem a ver com Jesus. Ou seja, crística é um nome pedagógico dado à tua frequência original, que é a tua frequência de alma. E quando eu digo para você não achar que nenhum ser é superior a você, eu não estou dizendo para você não reconhecer patentes, não reconhecer hierarquia, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, você tem o seu chefe no seu trabalho. Ele cumpre uma função estrutural, mas isso não significa que ele seja melhor do que você. Você consegue perceber a diferença? Temos funções estruturais dentro de um sistema, terra, dentro de um sistema espiritual, que foram delegados a autoridades, organizações. Mas nada tem a ver com você se sentir maior ou menor do que ninguém. Somos todos exatamente iguais, idênticos. Somos todos irmãos semelhantes, sem diferença nenhuma. Mas, a níveis estruturais, algumas pessoas, algumas consciências, frequências foram organizadas para missões específicas. E se você não conseguir entender isso, guarda esse vídeo que um dia você vai entender. Esquece essa história de se sentir menor ou maior do que qualquer outra pessoa, tá? Enfim, avançando em todo esse processo, chegou um dia que também foi um divisor de águas para mim. Eu já estava muito desgastada, muito cansada de todo esse processo de despertar, de libera a vida e acessa a vida paralela e ancestralidade, tá. Eu falei, não aguento mais esse roteiro. Vamos avançar, vamos mudar. E aí eu lembro que eu fui meditar em busca de o que é que eu preciso fazer agora. Me deu uma direção. E foi quando eu tive a visão sobre o sistema parasitário. Aí ali foi cômico, literalmente cômico, e eu falei, tô aqui esperando o apocalipse, as trombetas, o cavalo, sei lá o que, Jesus.
tudo que tá lá escrito. E o que me aparece? Um verme. Um verme. Falei, como é que eu vou falar para as pessoas do meu canal que me dão credibilidade, que me escutam sobre verme parasita? Alguém me explica. Vim para casa morrendo de vergonha e pensando, cara, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Eu não vou falar isso, não. Eu não vou falar. Aí eu lembro que nesse dia, a minha experiência foi primeiro ver um bicho gigante, igual um holograma aqui no meu peito, e eu falei, agora lascou. O que é isso dentro de mim? E aí ele me governava. Ele fazia assim, aí eu ia. Ele fazia assim, aí eu ia. Aí eu corria da natureza, era ele me comandando. Eu tava parecendo que eu tava possuída. Aí eu falei, que é isso? E eu enfiava o dedo na garganta pra vomitar. E eu falei, caraca, esse negócio não sai de mim. E aí me mostrava claramente as únicas pessoas que têm consciência espiritual, full espiritual, emocional, física, disso aqui agora é você e o Ruslan, que não tem problema nenhum de falar dele aqui no canal, de como realmente os parasitas estão funcionando no corpo. Aí eu falava. Aí tá. Tinha uns, acho que um ano que eu nem via ele no Insta. Aí eu cheguei em casa, quando eu fui no Instagram dele, ele tava falando só de parasita. Aí eu falei, não é possível. E aí, fora isso, eu lembro que eu comecei a escutar vozes gritando, gritando, gritando. Aí ficava anos 70, Rio de Janeiro, anos 70, Rio de Janeiro, anos 70, Rio de Janeiro. Aí eu falei, cara... Aí começou a me mostrar o que era esquizofrenia, como o sistema parasitário funciona, como ele influencia a espiritualidade, a alimentação. E por isso que às vezes tem gente que precisa passar 2 anos no veganismo para poder conseguir limpar o teu campo energético, porque o corpo vai influenciar. Ou então você vai tomar um antiparasitário, você pode tomar uma medicina da floresta, cambô, enfim. Aí eu olhei e falei, não, isso aqui eu não vou falar, não. Eu ia falar, mas assim, naquele momento não. Meu ego tava bravo com essa história. Aí, no dia seguinte, veio uma das meninas aqui do canal, mandou uma mensagem e falou, oi, meu nome é fulana. Nasci no Rio de Janeiro. Minha mãe e minha irmã morreram de esquizofrenia nos anos 70. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não dá não. Nos anos 70 não, desculpa, eu nasci em 1973. Aí eu falei, agora, de novo. Aí neste momento, gente, eu já tinha passado por dor, pelo inferno, já visto tudo quanto é tipo de coisa que você imaginava, dimensão, realidade, 4 dimensões simultâneas, formato de dragão, de não sei o quê, tudo que você pensar aí de exploração. Mas eu ainda duvidava de mim. Porque eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto, eu dei tanta pancada, que esse meu avatar aqui, ele não acreditava em outra coisa que não fosse mais sofrimento e dor. Punição. Era muita chibatada, então eu não estava conseguindo acreditar. Mas nesse momento, foi quando eu comecei a acreditar mais em mim. E aí eu tô compartilhando e confessando isso aqui pra vocês. Que muitas vezes eu falava as coisas e falava, vai, viagem. Mas hoje eu tenho clareza da minha missão, de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. E por isso que eu tenho muita segurança e não fico brincando aqui com vocês. Porque simplesmente, quando eu parei para estudar sobre o sistema parasitário, eu conheço pessoas que passam 5, 2, 3 anos estudando esse tema em curso, faculdade, e eu aprendi em 4 horas o funcionamento e entendi que ali era um dos selos mesmo das revelações, do apocalipse dos últimos tempos que eu precisava trazer para as pessoas. E ali eu comecei a confiar mais em mim e tudo mudou. Tudo mudou porque realmente era uma mensagem que eu... Os canal tudo falando de, sei lá, pêndulo, não sei o que, o gêmeo. Aí eu venho a Ariadne do nada e solto o parasita. Eu falei,
paciência. É isso que é a missão, então bora. E aí comecei a falar para vocês aqui de parasita. Fiz a minha desparasitação que mudou completamente o meu sistema imune, a minha mente, o meu sono, tudo. Comecei a sentir mais a minha energia voltando, relembrando quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, lembrando da minha vida em outra realidade. Enfim, muitas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Porque no final eu fui me rendi, falei, pronto, agora eu assumi a minha identidade, quem eu sou e entendi. Essa extrema conexão com a música eletrônica, inexplicável, que parece que eu e ela somos uma. Não é uma brincadeira, não é rolê. É uma coisa incrível, maravilhosa. Essa extrema conexão com a natureza e com a ayahuasca, com as medicinas da floresta. Conversei com vários xamãs, com várias pessoas que consagram ayahuasca há 20, 30 anos, e eles falam que realmente é uma relação diferente, né? Que eu tenho ali a conexão com essas medicinas, e fazia parte de mim que eu estava negando e fugindo, porque eu ainda queria de alguma forma me encaixar neste planeta aqui, neste mundo. Mas as coisas só mudaram mesmo, assim, claro que foram muitas mudanças, mas elas mudaram definitivo dentro de mim no dia que eu entendi. Essa sou eu, e quem quiser gostar é assim, porque eu sei quem eu sou. E se eu fizer X atitude com a intenção X e a pessoa interpretar como Y, não diz a respeito de mim, diz a respeito do outro. Porque agora eu tenho clareza, o entendimento muito claro do que é morrer e nascer de novo. E nascer realmente da nossa frequência original. E o processo de despertar, no final das contas, é sobre isso. Você pode assistir aqui no canal, assistir minhas outras aulas, que eu te explico minuciosamente. Que você está num planeta de superaprendizagem quântica. Planeta que hoje eu apelidei ali de 606, onde você vive o sistema de dualidade e separação, e o despertar nada mais é que o retorno à unidade, que não é você criar asas, sair voando, virar um anjo, não. É você desfragmentar o teu ego completamente de 3D e integrar o seu eu superior em carne. Você vai trazer o teu eu superior em terra. Sim, sermos vários Jesus, vários eu sou. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E quando eu falo vários Jesus, tem gente que vai ficar, nossa, mas eu tem nada, esquece. Por quê? Você só conhece Jesus, Buda, porque eles fizeram coisas que esse sistema dá atenção. Não estou dizendo que eles fizeram intencionalmente. Jamais. Eu sou, como eu disse, fãzona deles. Eu estou dizendo que você só deu atenção porque um foi chicoteado, o outro largou a riqueza e ficou pobre. Mas ativar a tua frequência original, voltar à unidade, você não precisa fazer um grande feito, você não vai se pendurar, você não é nada disso. Ativar a sua frequência original é deletar esse ego de terceira dimensão, integrar a sua versão divina, completamente alinhada com a ordem divina, que é o que eu falo que é o ego de quinta dimensão, né? Porque não tem como você estar 100% sem ego se você está dentro de um corpo. Mas é você se desidentificar do ego de 3D completamente, largar toda a dependência espiritual. Largar a dependência não significa que você não possa utilizar e se conectar com a espiritualidade de forma sábia. Você pode fazer as suas orações, meditações, usar os teus guias e tarará, mas sem dependência deles. Vê-los com igualdade, porque a diferença entre ele e você é que um está encarnado, outro não, e tarará. Tem aula aqui sobre isso. Não vou me aprofundar muito na questão do sistema, porque cada um vai entender ali como qual é o seu momento. Mas é você ativar a sua frequência original. É ativar o teu Cristo interno. E aí, depois que você vai passar por essa ativação, você vai passar por um processo de calibragem. Porque você ficou muito tempo acostumado com o ego de terceira dimensão e precisa ordenar isso tudo de novo. Você não vai
pro monte, sei lá, fica lá sem roupa, viver na pobreza e dizer: "Nossa, agora eu tô iluminado". Tampouco você vai precisar morrer na cruz. Tampouco você vai precisar, sei lá, fazer o que qualquer outra pessoa que você entende que seja iluminado tenha feito. Você vai fazer o que você tiver que fazer. E existe a possibilidade de você ser um ser iluminado que você vai ficar dentro de sua casa e você vai fazer pão. Isso é o que precisa. E você vai ficar feliz com essa função, porque não é sobre ser atriz de Hollywood ou sobre grandes feitos, é sobre a tua integração divina. Porque esse aqui é um planeta frequencial. Isso aqui é só um armazenamento de frequência, igual essa garrafinha aqui, ó. Você é a energia que está aqui dentro. Esse aqui é só um corpinho que está carregando a sua frequência. E quando você ativa a tua versão divina, o fato de você estar em ambientes, ainda que em silêncio, só o fato de você estar presente, já vai promover curas, liberações, a sua existência. Quanto mais ativado na sua frequência original você estiver, mais bem para o outro e para o planeta você vai fazer. Porque esse é um planeta frequencial. E essa questão de frequência você também pode assistir lá nas aulas, ou aqui no canal tem alguns lugares que eu dou uma pincelada sobre isso. Mas se você ativar o teu Cristo interno, a tua frequência original, a sua unidade, eu ativo a minha, o fulano dele, nós seremos 10. Só esses 10 já são capazes de influenciar milhões, milhares, milhares, milhares. Tem o efeito que eu falo aqui, que é o efeito Maharashi. Maharashi? Maharashi? Esqueci o nome. Mas eu falei para vocês aqui no canal que existe um volume médio necessário para que haja a total transição para essa realidade. Mas não se preocupe com isso. Se preocupe com você, com a tua missão. E quanto mais você vai acessar a sua frequência original, mais você vai entender a sua missão. Você vai ter clareza. Se você veio para costurar uma roupa, você vai saber detalhadamente. Tem gente que veio para trazer novas tecnologias de cura, novas tecnologias de construção. Os novos cristos são os construtores da nova terra. E não significa que só eles vão ativar o Cristo interno. Os novos cristos são aqueles que vieram para ativar primeiro a sua frequência original e preparar o terreno para que os outros também ativem. Todos nós somos iguais e temos essa possibilidade se você buscar o reino. E aí acontece essa coisa fantástica. Quanto mais você viajar para dentro e mais buscar o reino dentro de você e mais ativar a sua frequência original, todas as outras coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Seja financeiro, amoroso, saúde, você vai se entender tanto, 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 mas tanto, que você vai até perder a necessidade de se explicar. Você já vai ter certeza de quem você é e não no sentido arrogante, mas tipo, tá bom. E aí é nessa hora que o game começa a mudar. Sei que muita gente tinha vontade de saber dessa minha história, o que aconteceu, essa transformação toda. Foi uma jornada interna profunda que, enfim, é impossível até detalhar aqui. Mas de entender as minhas sombras, entender as sombras das minhas vidas paralelas, lembrar de vidas, não necessariamente você precisa lembrar de todas, mas foi o meu processo. Dar de cara comigo, entender a minha luz também foi mais desafiador, porque eu negava, porque eu já estava achando que eu era já um lixo. Entender por que você não se encaixa, por que certas coisas aconteceram na sua vida, você entender exatamente tudo sobre você é o que o despertar te proporciona. E eu aconselho você a mergulhar nessa jornada, porque vai nascer a sua versão divina, a sua melhor versão, a versão que você sempre quis e que ela está armazenada aí. E a gente quer que essa versão saia, porque eu sei que você vai colaborar com o mundo. A nova terra, a nova realidade, a nova dimensão, ela é sobre prosperidade e abundância em todas as áreas, é sobre colaboração, é sobre o que você vai fazer que vai colaborar com o próximo. Você não vai ter profissão porque você gosta só. Você vai colaborar com o universo, com o mundo, de alguma coisa que você vai fazer, seja lá o que for.
Busque essa ativação, porque tem como. Você não precisa passar por todo esse processo doloroso, até porque, como eu disse, alguns de nós viemos primeiro, suportamos dores inexplicáveis para preparar para outros passarem de forma mais leve, assim como outros vieram antes de mim. E o trem era pesadão. Não consigo nem imaginar o que eles passaram. Mas todo mundo no lugar certo, na hora certa, de acordo com a proporção que dá conta do trabalho. E não significa se um aguentou 10 toneladas e outro aguentou 1 quilo, que um é mais importante que o outro também. A cada um é dada a proporção que dá conta de carregar, de acordo com a sua competência. E isso é lindo. E quando você entende isso a nível divino, quando você vai para a sua versão mais divina, você só olha e fala, pronto, não há diferença. Então, esse foi o meu processo de compreensão deste mundo, de ativação da minha identidade. Se você ficou escandalizado, horrorizado, se dê uma oportunidade, porque assim, sendo bem honesta, não vai mudar nada na minha vida se você duvidar ou se você acreditar em mim. Mas com certeza vai mudar na sua, se você abrir os seus olhos e fizer uma oração simples, um pedido simples. Eu quero despertar, eu quero ver a verdade, eu quero entender quem eu sou. Porque se você for evangélico, católico, lembra de tudo que Jesus falou? Vós sois deuses. Você faria obras maiores? Você está fazendo obras maiores? Não. E se tornar um com o Pai. Em outras palavras, você vai voltar à unidade. Se dê essa oportunidade porque é a tua vida dos sonhos, a sua saúde física. Aliás, em breve, a imortalidade, ou pelo menos o retardamento praticamente absoluto do envelhecimento vai ser realidade. Você está preparado? Porque hoje você está vendo que as pessoas estão mais jovens por causa da saúde emocional. E aí é uma outra perspectiva que eu vou dizer para vocês em outro conteúdo sobre o que é o teu corpo. Como ele foi criado, por que ele foi criado. O seu sistema parasitário e de bactérias ele foi feito para condensar a energia divina. E foi um corpo minuciosamente planejado e desenhado para isso. As medicinas da floresta, por exemplo, elas desligam. Não é que elas estão te alterando para o que você não é. Elas estão desligando este bote humano para que você acesse quem você é de verdade, que é essa frequência que está aí dentro, que você não é esse corpo. Então tem gente que vai, você está se alterando, saindo da sua realidade. Eu falei, tu tá achando que você está na realidade, dentro desse corpo aqui limitado. Você, que é uma consciência divina, maravilhosa, tá dentro desse bote humano, que é lindo, maravilhoso. Aí você acha que você quer a sua realidade. Me ajuda, né? Na verdade, você usa aquilo para desligar, respiração, breathwork, aterramento, alimentação, música, toda essa rotina maravilhosa. Você tem acesso explicadinho lá nos meus cursos, nos meus conteúdos. Se você achar que é o seu momento e que faz sentido para você. Se você achar que não faz, larga e continua a sua vida. Porque esse processinho maravilhoso é para quem quer viver a sua vida em versão mais divina e não tem medo da realidade. Eu lembro que quando eu fui tendo essas revelações, me doía muito, porque eu acreditava em muitas coisas. E aí um dia eu estava meditando e falei assim, aliás, você acredita em Deus mesmo assim? Em Deus que eu digo, eu ainda acreditava, né? Em Deus fora, que hoje eu acredito. Sempre acreditei, mas para mim a vida toda é movida à base disso. Mas para mim hoje Deus é aqui dentro. Aí eu falava, acredito, eu falei assim, e se tudo que tiver na Bíblia foi mentira? Aí eu, Xarabastaia, tá doido? Demônio. Começou a me confrontar, e eu fui dissolvendo o ego e falei, pode rasgar tudo, que eu nunca vou deixar de crer. E é assim que a gente tem que ser, a fé inabalável ao ponto de ter certeza de quem você é, que pode vir o raio que o parta, que você vai saber a sua identidade. E aí foi quando começou a vir, te disseram que o Espírito Santo está dentro de você, mas na verdade é que esse foi o nome dado aqui no sistema
para disfarçar quando na realidade é para vocês não lembrar que você é Deus. Isso não tem nada a ver com arrogância, é que somos deuses encarnados, fragmentados, experienciando. Essa é a principal mensagem desse canal. E você pode ficar bravo comigo, pode ficar puto da vida, mas a sua alma, em algum aspecto, está reconhecendo isso. E códigos divinos vão ser ativados. Tá bom? Falei demais, né? Mas deixo esse beijão para você e te convido a fazer aqui no canal a oração da verdade. Pelo menos por 21 dias, pedindo e intencionando que você quer viver a verdade divina absoluta, que você está aberto à verdade que liberta. E aí você vai ver a mágica acontecer. Beijo.